Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Questão de Saúde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem dor de cabeça constantemente? Tontura, enjoo, sensibilidade à luz, ruídos? Pois bem, estes podem ser sintomas de enxaqueca. A enxaqueca é uma doença neurológica, genética e crônica. No nosso Questão de Saúde, para trazer mais informações sobre a enxaqueca, nós recebemos hoje a doutora Daniela Hildebrand. Meu nome é Daniela Hildebrand, eu sou neurocirurgiã aqui em Rio Claro, faço a parte de neurologia e acabo atendendo neuropsiquiatria e neuroinfantil. Hoje eu acho importante a gente falar de enxaqueca. Então, enxaqueca, o que vem a ser enxaqueca? A enxaqueca é uma doença, é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça hereditária. A gente tem fatores hereditários. Então, uma parte da família tem e a gente acaba herdando aí um gene, mais os fatores ambientais. Então, enxaqueca é uma dor de cabeça, normalmente de um lado só da cabeça, ela é pulsátil, ela é latejante e ela passa por fatores, que existem fatores pré, durante e pós esse período da enxaqueca. Os fatores desencadeantes para a dor de cabeça, que é a enxaqueca. A gente tem fatores ambientais, então cheiros, odores, os perfumes, a parte alimentar. Pessoas que têm a predisposição a ter dor de cabeça, elas precisam ter a vida um pouquinho mais regrada, ou seja, tudo bem mais controlado. O que é esse controle? É um controle da alimentação. Então, vamos lá, os fatores desencadeantes. A pessoa precisa ter um horário de sono. Pessoas com predisposição a dores de cabeça, elas têm que ter um horário para acordar e para dormir. Se eu durmo pouco ou deixo para o final de semana, para tirar o final de semana inteiro para dormir, para descansar, nós vamos ter uma quantidade de dor de cabeça aumentando aí desse paciente. Esse paciente tem que ter uma alimentação regrada. Isso é muito difícil, comer é muito bom. E hoje a gente tem opções de medicação embutidos, enlatados, fast food. Então vamos lá, esse controle da alimentação, o que seria? Não exceder em café, Coca-Cola, chocolate, leite derivados, frituras, linguiça, salsicha, salame, comida chinesa, japonesa, que são os nitritos e nitratos que podem gerar dor de cabeça. Aspartame, adoçante, aspartame é um vilãozinho aí também. E tem algumas pessoas que têm alguma característica, que é algum específico. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que comeu uma melancia e desencadeou uma dor de cabeça, mas é porque não é compatível com a digestão daquele alimento, Outra coisa que a gente tem que levar em consideração são as bebidas alcoólicas, principalmente os vinhos. Os vinhos, hoje a gente tem uma opção de vinho, uma carta maravilhosa, mas essas pessoas não conseguem fazer a ingestão do vinho, ou conseguem, logo em seguida vão ter dores de cabeça fortíssimas desencadeadas por o abuso do álcool. O álcool, na verdade, ele causa uma desidratação, as pessoas esquecem de usar o álcool junto com a água, E os taninos também podem provocar essa irritação cerebral e gerar muita dor de cabeça. A cerveja, quanto mais escura a cerveja, a tendência maior de dar dor de cabeça. Não é que a pessoa vai ter que ficar restrito a todos os alimentos e não vai ter mais a vida. Ela vai ter que ser uma pessoa mais regrada. Então é o que eu falo para os meus pacientes, bom senso. Se você, por exemplo, ficar muito tempo sem comer, privação da alimentação. Então, por exemplo, as pessoas que têm tendência a ter dor de cabeça, ela tem que ter horário para o café da manhã. Aqueles jejuns prolongados para quem tem dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia, é um veneno. Então a gente tem que ter horário de café da manhã, um café da manhã saudável, almoçar, jantar e entre os intervalos a gente tem que ter alguma alimentação, uma barrinha de cereal, uma fruta, alguma coisa para não ficar um jejum prolongado. Então é importante a gente fazer esse controle sempre dos horários que vai se alimentar. Outro fator importante é o fator emocional. Pessoas com enxaqueca são pessoas normalmente
tensas, pessoas preocupadas, pessoas que se cobram muito, pessoas que por qualquer motivo começam a ter as contraturas, né, musculares, gerando dor de cabeça. Outro motivo para dor de cabeça são as articulações temporomandibular. O que é isso? A gente tem a têmpora, a gente tem a mandíbula e a gente tem um encaixe. Muitas pessoas na hora da abertura da boca tem esse desencaixe ou um desgaste dessa articulação, fazendo com que essas dores de cabeça sejam importantes bem nessa região temporal e na mandíbula. São pessoas que dormem tensas, contraem a musculatura, um dos fatores predisponentes. Outra coisa, mulheres, hormônio, não tem como, né? Nós menstruamos e pré-menstruação tem aquela baixa dos hormônios e aí aquele ciclo de aumento hormonal e vem a dor de cabeça. Fatores tensionais que a gente fala, depressão, ansiedade, insônia, pessoas que não dormem bem. Então, quando a gente fala em dor de cabeça, não só da enxaqueca, eu acho importante a gente falar de tudo. A gente tem que colocar que é multifatorial. Então, quando eu pego um paciente no consultório, eu vou sentar com ele, eu vou explicar como funciona, o que deve ser feito, o que deve ser excluído, o que deve ser minimizado, mas uma hora a gente vai cair em tentação, né? E aí quando a gente cai nessas tentações, o que fazer nessa hora? Qual tratamento fazer? Lembrar que as atividades são muito importantes, atividade física, não atividade de impacto de força, ou seja, se eu tenho um período de enxaqueca, se eu tenho um período que eu estou com dor, eu vou fazer exercício, um exercício forte, pesado, minha dor de cabeça ela vai piorar. Pacientes com dor de cabeça, então você pega pacientes com sequência de dor de cabeça, 10 dias, 15 dias, uma semana, já é um indicativo de que já vai evoluir com o COVID. Tá? Então o COVID sim, inicialmente ele pode apresentar em alguns pacientes, como eu já tenho visto em muitos pacientes com dor de cabeça, depois vem a anosmia, que é aquela falta do cheiro, modificação do paladar, e no segundo tempo, depois de uma semana, começam os problemas respiratórios. Então olha só, olha quanta coisa nesse tempo de pandemia que a gente já tem aí marcado. Então cefaleia pré-COVID, no início do COVID, pós-Covid, eu tenho recebido muitos pacientes pós-Covid com dores de cabeça, com piora das dores de cabeça, da cefaleia, das enxaquecas, tá? Vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? O que o paciente sente. Então, o paciente normalmente, ele pode, no primeiro momento, ter o que a gente chama de aura. O que é essa aura? A aura são sinais que o paciente vai apresentar uma dor de cabeça. E isso muitas vezes acaba confundindo, porque a pessoa tem a sensação que ela está tendo um AVC. Por quê? Ela olha e ela pode ter alguns borramentos visuais. Então ela pode ter uma imagem amarelada, ela pode ter uma perda da visão em algum quadrante, né? Da onde ela está enxergando, ela pode enxergar alguns zigue-zagues. Então ela começa a ficar com medo nas primeiras vezes, né, que ela está tendo essa dor de cabeça. Outra coisa, alguns pacientes começam a ter uma alteração do humor, isso, humor precedendo uma dor de cabeça, irritabilidade, agressividade, bocejos sem parar. Então uma pessoa que vai ter uma crise de enxaqueca, normalmente ela começa a bocejar muito, abrir a boca o tempo inteiro, começa uma fadiga, um cansaço e depois vem a enxaqueca. Lembrar que a enxaqueca, ela pode durar de 2 horas até 72 horas, tá? Com sinais. Existem algumas enxaquecas também consideradas enxaquecas complicadas. Então a pessoa, ela sente nitidamente que ela está tendo AVC, porque ela tem dormência na boca, ela pode ter a dormência nos braços ou na perna e dificuldade até da fala. Então naquele momento ela está achando que ela está tendo um AVC e começa a entrar num pânico. Bom, além disso, no momento da dor de cabeça é aquela dor latejante, tá? Onde a pessoa precisa ficar num quarto, normalmente ela quer ficar num quarto escuro. Então imagina uma dor de cabeça intensa, ela num trabalho ou ela tendo que estar resolvendo alguma coisa fora de casa, na rua e passando mal, ela começa a ter enjoo, ela pode ter vômito. Então o ideal é que essa pessoa vá para um quarto escuro, relaxe, tome medicação, mas não é todo mundo que tem essa oportunidade para estar fazendo. Às vezes pode até ser um médico, estar numa cirurgia, às vezes pode ser alguém de uma outra área que está numa audiência, né, com essa dor de cabeça. Mas é o que eu falo para os pacientes, não adianta a gente ficar só usando o remédio, porque o remédio, quanto mais remédio você vai usar,
mais você vai dar para esse cérebro a possibilidade de ele continuar tendo dor e a intoxicação pelo próprio medicamento. Dentro dos medicamentos, a gente tem assim, quando a gente inicia para a criança, medicações mais leves, ibuprofeno, dipirona, o Tilenol ou alguma coisa. E com o tempo a gente começa a usar remédio para enjoo, remédio para profilaxia, evitar que venha dor de cabeça, medicação para você utilizar na hora que o paciente realmente está tendo a dor de cabeça. Dentre os remédios, hoje existe nasal, subcutâneo, então medicações fantásticas. Outra coisa que tem sido utilizado muito é a toxina botulínica por médicos especializados que sabem os pontos, não é assim, vamos para qualquer lugar ficar aplicando toxina botulínica. São pontos necessários na parte externa que vão ser aplicados para minimizar, inclusive, a disfunção temporomandibular, que a gente falou anteriormente, para minimizar esse quadro de dor que o paciente está apresentando. Além disso, hoje em dia, a gente associa aos tratamentos o quê? Outras opções, então o paciente fazer relaxamento, fazer terapia, atividade física, tentar tirar coisas estressantes. Lembrar que hoje a gente está muito voltado para a parte tecnológica, então a gente sabe que os computadores, eles emitem muito estímulo luminoso, então pessoas dependentes de computador, que trabalham com computador, eles ficam tendo muitas dores de cabeça frequentes pelos estímulos luminosos, então a gente orienta que essa pessoa faça pausas, né, que faça, vai contrabalancear um pouquinho fazendo atividade física, fazendo alongamentos. Hoje em dia a gente tem novidades com dores de cabeça, até saíram recentemente, entrou no Brasil, já está sendo aplicado, como se fosse, para ficar bem fácil para a gente entender, como se fosse uma vacina que a gente fizesse uso, são canetas aplicadoras que a gente faz a cada tempo, mensalmente no paciente, para que esses anticorpos vão até o mecanismo. Porque qual que é o mecanismo de dor que existe? Está relacionado ao quê? A parte de vasos, a parte de nervos, gerando a dor de cabeça. Então, se a gente tem algum processo, que a gente tenha uma aplicação de um anticorpo que vai lá nessa condução entre os vasos e os nervos para minimizar essa condução, que seria um pouquinho mais detalhado, que não é o caso hoje, mas para a gente minimizar, a gente consegue fazer com que esses pacientes tenham uma melhor qualidade de vida. Mas a cura não existe. Eles sabem que depois de uma certa idade pode minimizar, então eu já vejo pacientes no consultório que relatam para mim, nossa, naquela época que eu tive enxaqueca, nunca mais tive, mas pacientes com um pouquinho mais de idade. E o quanto a pessoa está disposta a retirar cada produto e uma reabilitação aí de uma vida mais saudável, que é o que a gente está preconizando para tudo, né, para os AVCs. A gente sabe que pessoas que têm dor de cabeça, que têm aura, têm uma predisposição, alguns trabalhos falam que tem uma predisposição maior a ter AVC. Quando a gente fala em retirar fatores, atividade alimentar, sono, a gente não está falando só de uma enxaqueca, gente. A gente está falando de um AVC, que a cada quatro pessoas uma vai ter AVC, entendeu? Então você está minimizando o AVC, fazendo um trabalho de retirar esses fatores, você está diminuindo a demência, você está diminuindo complicações de doenças autoimunes, etc. Então, na verdade, quando a gente pensa em mudar a vida, ter qualidade de vida, a gente está pensando em minimizar todo tipo de doença, não é só a dor de cabeça. Se eu tenho predisposição a ter dor de cabeça, se eu fizer uso abusivo do café, eu terei dor de cabeça. Mas se eu tenho costume de tomar uma quantia pequena e deixar de tomar o café, eu terei a dor de cabeça. Eu lembro que uma vez eu estava numa viagem, eu costumo tomar café diariamente, numa certa quantia, que hoje sim é uma quantia razoável, necessária, mas eu fazia uso abusivo do café. E um dia numa viagem eu não tive o café e eu fiquei sem o café, isso me gerou muita dor de cabeça. Então, a abstinência do café pode gerar dor de cabeça sim. Frio, a gente sabe que a gente tem uma vasoconstrição. O que é vasoconstrição? É um fechamento desse vaso. Ele diminui. No verão, a gente dilata o vaso. Quando você tem a vasoconstrição, você tem um aumento da pressão arterial. Você tendo um aumento da pressão arterial, você pode ter mais dores de cabeça, principalmente aquela dorzinha no pé da nuca, aquela dor frontal, né? Então, isso é possível sim.
A dor de cabeça, lembrar que a gente tem a musculatura temporal. Na musculatura temporal a gente tem a artéria e a gente tem os nervinhos. Quando eu tenho uma compressão nessa região temporal, a gente pode ter dor de cabeça. Então o boné apertado, o óculos apertado nessa região pode gerar dor de cabeça. Meninas que utilizam muito o arquinho também vai acabar dando dor de cabeça. Tem pessoas que utilizam o descongestionante com numa quantia muito grande, né? Não procura um profissional, não faz um tratamento adequado para melhora de uma rinite, de uma sinusite. Então é importantíssimo fazer esse diagnóstico diferencial, porque nós temos dor de cabeça relacionada à sinusite. É aquela dor frontal, bitemporal, né? Atrás do olho. Então é importante sim não ficar excedendo a quantidade de descongestionante, procurar a causa e o tratamento. Então, quando a gente toma sol, realmente a gente tem a vasodilatação, mas assim, o estímulo luminoso e a desidratação pode provocar dores de cabeça. E lembrar que existe uma alteração que a gente chama síndrome vasovagal, que é o retorno circulatório nosso e que muitas pessoas que têm essa síndrome, elas podem ter muita dor de cabeça porque elas não fazem o retorno sanguíneo tão eficaz, então acaba gerando muita dor de cabeça. A dica é que a gente tenha uma vida mais saudável, não só quem tem a dor de cabeça, mas para quem esteja ao lado de pessoas com dor de cabeça, que a gente seja solidário ao próximo, ficar atento a essas dores de cabeça que estão tendo agora, que pode estar relacionado muito à Covid, está muito relacionado à parte frontal, bitemporal, uma dor retroocular atrás do olho, ficar atento aos sintomas, qualquer coisa, procurar o pronto atendimento, as orientações médicas, para que a gente consiga aí minimizar um pouquinho mais o nosso sofrimento. Você achou que sanou as suas dúvidas? Mas para saber muito mais sobre a questão da enxaqueca, siga as nossas redes sociais. E eu vou te fazer um convite. Aproveita agora e já curte este vídeo. Curte este vídeo e também compartilhe com os seus amigos, com a sua família, nas suas redes sociais. De repente, tem alguém que vai ficar muito contente em saber sobre o que é a enxaqueca. Eu te encontro na próxima. Até lá!